Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe aqui para conversar comigo a doutora Tassiana Capitânio. Ela é psiquiatra da equipe e ela faz um atendimento especializado para mulheres, inclusive mulheres que estão grávidas ou tiveram um bebê recentemente. E eu trouxe ela aqui para conversar, na verdade, do atendimento e da saúde mental da mulher de uma maneira geral, porque ela é uma especialista nisso e só isso já é um assunto incrível, mas acho que tem, para a saúde mental de uma maneira geral da mulher, tem uma série de implicações que são muito importantes. E a gente tem falado muito sobre isso, não tem, Tassi? Eu acho que cada vez mais eu vejo na mídia, no jornal, de uma maneira geral, as pessoas falando de saúde mental especificamente da mulher, não? Tem sim. Inclusive, a gente tem falado sobre a saúde mental da mulher na gestação, no pós-parto, como quebrando esse tabu de que na gestação tudo são flores. E hoje em dia a gente está tendo mais liberdade para poder falar disso, que não são flores assim, né? Tá. É o padecer no paraíso. Tá. E as mulheres estão, não só as mulheres, mas quem atende as mulheres, seja mulher ou homem, pode tocar nesse assunto que é tão delicado, que é um tabu. Porque a mulher de repente está grávida ou acabou de ter o bebê e de repente ela começa a se sentir mal, se sentir triste, não conseguir dar conta, e o que as pessoas em volta esperam é que ela não fale nada, que ela não se manifeste. Tem uma expectativa social de que a gestação seja um momento lindo, um momento gostoso para as mulheres e para as pessoas que estão em volta. E que o pós-parto, a mulher naturalmente dê conta, como se isso fosse algo assim. A gente nasce como mulher pronta para ser mãe, pronta para amamentar. E não é bem assim que acontece. Que é mágico, que a natureza dá conta de tudo. Que vai ser perfeito. E não é bem assim que acontece. O problema é que, dadas essas expectativas, muitas mulheres se sentem mal ou culpadas de estar se sentindo triste, ansiosa, ou de não aceitar uma gestação, ou não aceitar aquele bebê, e não consegue falar. E isso aumenta muito o sofrimento dessas mulheres, dessas pessoas. Então, quando chega no consultório e fala, olha, aqui você pode, muitas vezes é libertador. Só de poder falar disso é libertador, e isso por si só já ajuda no tratamento. Excelente. E quais são as dúvidas mais comuns que as mulheres têm em relação, já que a gente está falando de gravidez, quais são as dúvidas mais comuns que as mulheres têm de saúde mental da gravidez? A primeira de todas é, isso é normal? Eu posso ficar assim? E aí eu digo que não é que é normal, mas é frequente ficar assim. Pra você ter uma ideia, durante o desse período aí de gestação e até 1 ano depois do pós-parto, se a gente for considerar pelo CID ou pelo DSM, que esses critérios diagnósticos, eu só posso falar em depressão pós-parto, algum transtorno pós-parto até 1 mês. Mas quem trabalha com isso sabe que até 1 ano você pode ter alterações de humor ou alterações de comportamento, na forma de se sentir, decorrentes da gestação ou do pós-parto, até 1 ano depois do nascimento do bebê, inclusive até 1 ano depois de um aborto. Olha só. Bom, pergunta para qualquer mulher que teve filho, engravidou, teve filho, menos de 1 ano depois, o corpo voltou ao normal? Não, então é mais ou menos esse tempo que a gente tem para poder, assim, se recuperar emocionalmente do que aconteceu. Muitas mulheres vão se recuperar sozinhas, outras vão precisar de ajuda, seja medicamentoso, seja terapia, um apoio familiar, um apoio dos amigos, algum apoio, alguma ajuda pode ser necessária nesse período. Sim. E é muito bem-vinda. Sim. Então a primeira coisa que eu falo, olha, só de estar assim, você já tem 20% de chance a mais que uma mulher fora desse período de adoecer de algum transtorno mental. 20% a mais. 20%. Uau! É muito, né? É muito mesmo. E a gente vê mesmo, né, que é muito comum, quem não trabalha com isso,
Eu imagino que tem o viés até ao contrário, né? Que acha que a fase gestação ou pós-parto seria protetor, né, para depressão. Mas quem trabalha com saúde mental sabe que aumenta mesmo o risco. Aumenta o risco. Exatamente. Por que aumenta? A gente não tem esse acesso. Especula-se que é por conta das alterações, vamos colocar, sociais que acontecem, das alterações hormonais, dessa readaptação, e isso pode levar a dificuldades e funcionar como fatores de risco, mas exatamente porque a gente não consegue estabelecer uma causa e efeito. Nós sabemos que isso acontece, e só de saber que acontece, tem que ficar em alerta para poder cuidar dessas pessoas, para poder prestar assistência para elas. Bem, aí a primeira coisa que elas me perguntam é, isso é normal e eu posso ficar assim? A outra é, por que então vem isso de relação de causa e efeito, fica difícil estabelecer. Uma peculiaridade são os sintomas. Muitas vezes eles vêm um sintoma de uma depressão, de uma ansiedade ou de um toque, eles vão vir com conteúdos relacionados à gestação e ao bebê. Então, tanto que quando aparece na mídia, por exemplo, uma mãe que está no pós-parto e acabou abandonando o bebê, a rejeição do bebê, esses daí são casos extremos, ou uma ideia de matar ou machucar ela e este bebê, esses são casos extremos, mas esses pensamentos, essas ideias podem aparecer. E isso é um conteúdo muito frequente, que é diferente de outras épocas da vida. Você não vai pensar num bebê quando você não está grávida ou quando não está no pós-parto. Claro. Essa é uma peculiaridade. E a outra é como eu trato. E se pode usar medicação. No mundo ideal, a gente não tem. No mundo ideal seria bom se a gente tivesse estudos comprovando que pode usar medicações, mas por uma questão ética não se pode fazer estudos com gestantes. Né? Agora, nós temos relatos, tem pesquisas mostrando que algumas medicações podem ser mais seguras na gestação. Então, tem alguns tipos de medicação que dá para usar com relativa tranquilidade, mas o risco e o benefício sempre tem que ser pesado na hora de colocar essa medicação. Sim. E tentar outras... Sempre que possível evitar, mas em alguns casos... Pode ser usado. Como você mesma falou, em alguns casos até a integridade física da mãe e do bebê podem estar em risco se não tomar o remédio. Né? E aí, assim, escolher a melhor medicação de acordo com o que eu falei, de risco, benefício, efeitos colaterais. Algo que guia o tratamento é sempre pensar quais os possíveis efeitos disso no bebê, possíveis efeitos disso nessa mãe, durante a gestação, no pós-parto e implicação disso na amamentação. Tudo isso tem que ser levado em conta. E são os efeitos, tanto os benéficos quanto possíveis efeitos colaterais, sempre pensando na mãe, no binômio, mãe, bebê, e considerar esse período de pós-parto. Sim. Que algumas medicações, por exemplo, você não pode usar na gestação, mas na amamentação já é tranquilo de usar. Tem algumas medicações que são mais amigas da amamentação, tem umas que são mais amigas da gestação. E tem outras que a gente pode usar em qualquer momento. Então, isso vai ser avaliado caso a caso. Joia. Não tem como falar, olha, não é receita de bolo, tem caso a caso para ser julgado. Sim. Legal, então quer dizer, se a gestante está se sentindo mal, está sentindo que não tem algo legal com ela, buscar ajuda. Porque só de conversar com um profissional de saúde mental já melhora muito. Muito. E se precisar tomar remédio, existem remédios compatíveis com a gestação, compatíveis com a amamentação, para ela ficar bem e conseguir fazer tudo. Sim, e aí sempre lembrar de outras formas de tratamento. A medicação funciona bastante e dá um apoio importante, mas aí a gente tem terapia, assim, outras terapias, tem psicoterapia, tem terapia de apoio, tem grupos, e aí vai depender do perfil de cada pessoa, o que melhor pode funcionar para ela. Quem vai determinar isso é o psiquiatra junto com a paciente. Legal. E você, saindo um pouco da parte da gravidez, as mulheres de uma maneira geral, o que mudou
agora no século XXI, o que mudou na saúde mental da mulher? A gente viu, acho que a nossa geração acompanhou muito, né, todas as conquistas sociais que as mulheres tiveram no século XX, o impacto disso na saúde mental das mulheres. E no século XXI, o que aconteceu nisso? Nós já estamos em quase 20 anos dentro do século XXI, né? O que você acha que mudou na saúde mental das mulheres? O que mudou? Eu acho que as mulheres estão tendo mais acesso à saúde, mais acesso aos serviços de saúde de qualidade e mais liberdade para poder falar do que elas sentem. E, inclusive, dessa forma de estar no mundo, de falar desse feminino, que não tá, a gente está mudando, assim, fala, o feminino é uma concepção sociocultural. E nossa sociedade está se transformando. Então a gente não precisa ficar naquele protótipo que se tinha de um feminino na década de 50, na década de 30, e isso está mudando. Estamos tendo mais espaço e liberdade para poder falar disso. E as implicações dessa mudança no funcionamento psíquico das mulheres. Que legal. E a gente vê isso todo dia, né, na comunicação, que, não sei, minha impressão é que está mudando muito rápido, né? De quando um meio de comunicação, uma empresa se comunica e que passa uma ideia desse feminino antigo, soa cafona, soa estranho, não pega bem, soa machista. Eu acho que assim, pode soar machista, mas é uma forma de estar. Assim, eu acho que a gente tem mais liberdade. Como mulher, eu sinto que hoje em dia tem mais liberdade para falar sobre isso. E se eu quiser exercer esse feminino dessa forma, como era na década de 30, eu posso. Mas se eu quiser ter um feminino que se aproxima muito mais dessa ideia de masculino, eu também posso. A questão é essa liberdade de poder ser. Legal. E eu acho que a gente não tem que ficar preso a esses protótipos. É claro, tem muito preconceito ainda, tem tabu, mas estamos tendo mais espaço na mídia. O advento da internet foi muito importante. Tem-se mais informação e mais espaço. Essa história do poder de fala, estar no lugar de fala, a mulher tem ganhado espaço. E isso é importante. As mulheres que não estão grávidas, qual é o motivo, ou quais são os motivos que mais fazem elas procurarem uma psiquiatra? Depressão, ansiedade e TDPM, que é transtorno disfórico pré-menstrual. E popularmente é uma TPM muito grave, assim, muito exacerbada. Essas são as principais, e transtorno bipolar, mas acho que depressão, ansiedade e TDPM são os principais motivos para buscar, que é nisso que elas diferem dos homens. Interessante você ter falado isso, porque a minha impressão sobre as pacientes que me procuram é que elas se sentem muito desencorajadas a falar sobre disforia perimenstrual, muito mais do que de depressão, de ansiedade, que são assuntos que estão na mídia hoje. Então, se a pessoa está apresentando sintomas depressivos ou sintomas de ansiedade, as mulheres têm, inclusive até porque buscam mais atendimento médico, porque os homens são mais espertos, não fogem, né, do tratamento, mas é muito comum, inclusive, uma mulher, pelo menos na minha experiência, delas me procurarem por outro motivo, e no meio da conversa surge a disforia perimenstrual, e a gente fala, não, peraí, isso está atrapalhando sua vida, né? Não, mas não é que elas trazem assim, olha, eu vim porque minha TPM é grave. Não, normalmente isso aparece no meio do atendimento. Sim. É aí que é durante a entrevista que acaba aparecendo e eu consigo apontar, olha, parece que quando você menstruou, antes da sua menstruação, você fica irritada, você fica mais chorosa, pode ficar um pouco mais impulsiva.
fica muito mais cansada além do habitual. Mas isso é porque muitas vezes as mulheres têm a ideia de que a TPM é assim mesmo. É e tem cultural essa questão isso, cultural. né? Assim como na gestação fala, olha, você ficar cansada, você ficar triste, você chorar, você ficar deprimida no pós-parto é normal? Não, não é normal. Assim, tem um pouquinho que pode acontecer, que é o blues puerperal, que eu acabei não falando, que é o blues puerperal, por alguns dias fica um pouquinho irritado, mas isso não vai se sustentar. E se mantiver por mais tempo do que uns 14, 15 dias, tem alguma coisa errada, precisa ser olhado. E a mesma coisa para TPM. Espera-se que é normal ficar assim, que TPM é normal, fica muito irritado. Não, a gente tem que buscar assim, o que está escapando da normalidade, o que está trazendo sofrimento, um prejuízo na vida dessa pessoa. E quando traz um prejuízo importante, pode ser transtorno. E aí precisa de tratamento. É bem interessante isso mesmo. Eu vejo uma dificuldade muito grande, inclusive das mulheres, para tratar de disforia perimenstrual, porque primeiro a mulher precisa entender que aquilo não é uma falha de caráter dela, que não é uma coisa que ela tem que esconder, que ela tem que ficar com vergonha, né? Ou aceitar que é assim mesmo. E que é assim mesmo, que... E tem que sofrer. Eu tenho que sofrer porque eu tenho, porque esse problema é meu, a natureza é assim, né? E até, inclusive com mulheres muito bem esclarecidas, de ficarem surpresas quando você fala para elas, olha, isso é muito tratável, né? E é relativamente simples. Simples, né? E melhor e ficar bem e não tem mais problema, né? Mulheres que muitas vezes fazem um segmento ginecológico bacana, né? Mas, de novo, né? Elas não se queixam, né? Vão ao ginecologista, fazem tudo, mas não falam. Às vezes aparece ocasionalmente na entrevista, mas não é uma coisa que elas buscam por conta disso. Isso aparece de forma furtiva e aí a gente consegue apontar durante a entrevista. E na terapia, você ainda vê, né? Porque eu imagino que também você tem atendendo muitas mulheres em terapia, essa questão do feminino, de ser mulher em 2018 no Brasil, também aparece muito, né, de conteúdo, né? Ainda é uma coisa muito do teu dia a dia das mulheres trabalhando essa questão do feminino. Eu de novo, né, nas mulheres que eu atendo, a minha impressão é de que a gente ainda está muito atrasado socialmente, que muito do conteúdo de psicoterapia das mulheres ainda passa por ter que lidar com uma sociedade machista, arcaica sobre vários aspectos, e que isso obviamente tem um impacto negativo na saúde mental daquelas pessoas. Isso é bem variável. Aí vai depender de cada paciente, a concepção delas sobre o feminino e a forma como elas exercem esse feminino e como elas se sentem no mundo. Isso é muito variável. É óbvio que a questão de gênero, isso aparece durante o atendimento psicoterápico, mas a implicação disso depende muito de cada pessoa. uma. Isso aparece, sim. Sim, é um tema recorrente, é um tema atual e aparece. Mas eu acho que da mesma forma que aparecia há 50 anos atrás, mas a abordagem era diferente porque por conta da sociedade, né? Como a sociedade estava estruturada naquele momento. E continua aparecendo hoje. Só a forma e a repercussão que é diferente porque depende de cada um. Sim. Que é uma coisa que a gente não vê no atendimento dos homens, né? Você vai atender um homem em terapia, ele não traz essa questão do masculino, do que é ser um homem nos dias de hoje. Eu acho que eles não verbalizam assim da mesma forma como a mulher. Porque acham que mulher é isso, aquilo. Eu acho que para eles vem de uma forma disfarçada, mas gênero está se discutindo sim, assim, gênero, identidade de gênero, papel do gênero está discutindo. Eu só não, uma impressão pessoal, só não acho que eles falem, olha, assim, questionam o masculino, mas eu acho que eles fazem também. Eu acho. Disfarçadamente. Não conseguem nomear assim de uma forma tão apropriada quanto as mulheres,
mas isso acontece também. Porque no momento que você tem uma transformação do feminino, se a gente colocar o masculino como um oposto, se você questiona um lado, você vai acabar questionando o outro. Sim. É natural. Sim. E em relação a relacionamento, quais problemas de relacionamento que você vê nos teus atendimentos ou dúvidas em relação ao relacionamento que são mais frequentes, mais comuns, puxando o gancho do que a gente estava falando agora, né? Eu também tenho a impressão de que até por uma questão de constituição física, mas também por uma questão de status social, né, do jeito que a nossa sociedade funciona, é mais comum que as mulheres sejam alvo de um relacionamento abusivo do que os homens. Ou a minha impressão é equivocada? Não sei. Francamente, esse é um dado assim, que eu nunca li um artigo ou um estudo me dando uma estatística relativa a isso. Eu acho que se a gente for pegar uma concepção cultural em que tem-se uma ideia de que a mulher é para ser submissa, sujeitar-se a esses desejos do homem, se a gente for pegar essa ideia, até pode falar que é mais frequente, mas francamente eu não tenho um dado apropriado, estatístico, para poder te falar, sim, é mais frequente que mulheres estejam em relacionamentos abusivos. Não consigo te falar exatamente sobre isso. Pode aparecer esses relatos, mas a gente vai ter que questionar assim, abusivo em que sentido? A questão de um abuso moral, um abuso emocional, ou mesmo físico, porque isso pode acontecer, assim, sendo relacionamento você tem, né? Qualquer indivíduo, isso pode acontecer para qualquer lado. E não vamos considerar só relações heterossexuais, mesmo relações homoafetivas, você pode ter esse padrão e não dá para falar que é por uma questão de uma identidade de gênero masculino ou feminino. Legal. Você acha que tem alguma outra questão de saúde mental que é importante, que é frequente, relevante, que a gente não conversou, que a gente não mencionou, que é legal transmitir para as pessoas, ou alguma coisa que você queira falar para as pessoas que estão nos assistindo, sejam homens, mulheres, que você acha legal de saúde mental para transmitir de mensagem para as pessoas? Deixa eu pensar. Não me ocorre aqui algo de saúde mental. Bem, o que me ocorre é assim, é reforçar, principalmente a gestação e nesse período do pós-parto, lembrar que nem tudo são flores, as mulheres podem adoecer e apesar da culpa, elas podem buscar ajuda. E quando elas forem, espero que elas consigam falar, que elas consigam se abrir, que consigam... E se elas forem alguém que falar assim, olha, é normal, é natural, duvide. E procure alguém que possa acolher e ser uma audiência assim, receptiva a essas dúvidas, essas queixas delas. Excelente. Eu falo isso toda hora, todo dia no consultório eu falo isso para os meus pacientes. A vida é agora, né? A gente tem períodos bons, períodos ruins, mas se alguém quer te falar que você ser infeliz tá normal, alguma coisa está errada, né? Tristeza faz parte da vida. Tristeza, frustração, angústia. A questão é a intensidade disso, o impacto disso sobre a vida daquela pessoa. Quando começa a atrapalhar demais ou fica muito grande, precisa ser olhado para ver se realmente aquilo é normal. Sim. E aí é o papel do profissional de saúde, do psiquiatra, do psicólogo, do médico em geral, é conseguir olhar para isso. Legal. Muito obrigado, Tássia. Adorei conversar com você. Pessoal, escrevam suas dúvidas, vamos conversar. Não fiquem, não tá bem, tá para baixo, não fique parado. Procure ajuda e logo você vai ficar bem, tá bom? Vamos conversar. Até mais. Tchau, tchau.